Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos para a terceira parte da nossa parte mais teórica, né, das aulas gravadas, que é a operação de matrizes, né? A gente tem 6 tipos aí de operações de matrizes, são esses 6 aqui, 6 principais, né, claro. Bem, esse primeiro é a igualdade de matrizes, né? Então, quando que duas matrizes são iguais, né? A gente tem também a soma barra diferença entre essas matrizes. A gente tem também o produto por escalar, né? Essas 3 operações aqui, muito não, iguais, assim, bem parecidas com as operações de vetor, né? Que seria termo por termo, tudo mais. Aqui a gente tem a matriz transposta, né? Que é você inverter linhas com colunas. Aqui a gente tem um produto matricial, produto entre matrizes, né? Que tem uma forma toda específica de acontecer e que vai precisar daquele produto escalar de vetores, né? E por fim a gente tem potência aí de matrizes quadradas, tá? São as operações aí que eu considero mais básicas aí com relação a matrizes, beleza? Bem, de novo, vou pegar aqui, numerar elas, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente vai ver cada uma delas, tá? Vamos lá? 1. Né? Então, a primeira delas é a igualdade entre duas matrizes, né? A igualdade da matriz A e da matriz B, a gente pode fazer uma análise muito análoga do vetor, né? Primeiro, se eu vejo duas tabelas, duas matrizes, para que elas sejam iguais, claro, eu preciso que o tamanho delas sejam iguais. Então, eu preciso de tamanhos iguais, né? Ou seja, se a minha matriz é M por M, a matriz B também tem que ser M por N, né? E daí, um outro detalhe é, quando você olha duas tabelas, para elas serem iguais, duas matrizes, para elas serem iguais, você precisa que cada elemento correspondente também seja igual. Então, você tem aqui que os elementos correspondentes são iguais, né? E aí, basta dizer que todo elemento A e J tem que ser igual a todo elemento B e J para qualquer I e J aqui, né? Ok? E aí, a gente tem que duas matrizes são iguais. Para cálculos, pode ficar meio implícito, mas a gente usa isso direto, tá? Então, a gente analisa a igualdade entre duas matrizes, vendo se são o que está acontecendo lá. Bem, para a soma A mais B, a gente também precisa que os tamanhos sejam iguais, né? Se eu tenho tamanhos diferentes, parece que eu estou fazendo uma gambiarra, né? Eu estou pegando parte da tabela e somando apenas, fica muito estranho. Então, eu preciso, basicamente, aqui que os tamanhos sejam iguais. Além disso, né, eu vou fazer a soma ou a diferença dos elementos correspondentes, né? Então, o primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna, o elemento da primeira linha da primeira coluna de A, vai se somar com o elemento da primeira linha da primeira coluna de B, né? Então, os elementos correspondentes são somados ou, né, subtraídos. Beleza. Então, o que a gente tem, quando a gente faz uma soma A mais B, é que o A e J vai se somar com um elemento B e J na minha matriz final, né? Se eu tiver menos, né, se for a diferença, eu vou ter somente essa diferença aí, né? E para 3 é a mesma coisa. Então, perceba aqui é tudo análogo a vetor, né? Se eu pegar um certo alfa, multiplicar pela minha matriz A,
né? Aqui eu não preciso preocupar muito com os tamanhos, porque esse alfa é um número, né? Pertence aí aos reais. Bem, o que vai acontecer aqui quando eu multiplicar? Quando eu multiplicar esse alfa pela matriz, eu vou ter que todos os elementos da matriz serão multiplicados por alfa, né? Então eu tenho que, no fim, eu vou ter um certo alfa AIJ, né? Então, para todo elemento AIJ da minha matriz A, eu vou ter o alfa multiplicando ele, né? Então, se tem um alfa vezes uma matriz 2 por 2, vamos supor, A1, 2, A2, 1, A2, 2, certo? Então, eu vou ter, por fim, que esse produto vai ser alfa vezes o primeiro elemento, alfa vezes o segundo elemento, alfa vezes o terceiro elemento ali. O terceiro elemento que eu falo é coluna 1, linha 2, e o último elemento aqui, linha 2, coluna 2. Isso aqui eu preenchendo por linhas, né? Beleza. Essas três operações são muito iguais, né? Então, por isso que eu nem foquei muito nelas, porque elas são muito parecidas e bem conhecidas, né, de vocês. Agora, essas operações já são um pouquinho diferentes. A primeira delas é a transposta, né? Então, eu vou supor que eu tenho um vetor A aqui, eu tenho os elementos aqui de A, vou considerar o elemento 2, 3, menos 1, 0, 0, 1, por exemplo. Tá? Então, eu tenho essa matriz A. O que seria a nossa matriz transposta nesse caso? Eu vou pegar cada linha, vai virar uma coluna aqui na transposta, né? Então, percebam que aqui eu tenho uma linha aqui, né? Então, eu tenho a linha 1 e a linha 2. O que eu vou fazer é que essa linha 1 vai virar coluna 1. E a minha linha 2 vai virar coluna 2. É basicamente esse experimento. Então, o que a gente tem aqui é que a minha linha 1 é 2, 3, menos 1. Eu preencho de cima para baixo, 2, 3, menos 1. Minha outra linha é 0, 0, 1. Eu vou ter 0, 0, 1. Basicamente isso. Então, todas as minhas linhas viram colunas, né? Então, você tem uma troca de linhas para colunas, tá? Obviamente, você também poderia pensar de uma segunda maneira. Vamos pensar nas nossas colunas, olha só. Eu tenho aqui a minha coluna 1, eu tenho aqui a minha coluna 2 e eu tenho aqui a minha coluna 3, certo? Isso daqui vai virar as minhas linhas 1, 2 e 3, né? Então perceba que as minhas colunas viram linhas e as minhas linhas viram colunas. Então linha vira colunas e vice-versa, né? Colunas viram linhas, tá? Ok? Então, numa matriz transposta, supondo que eu tenho uma matriz de m linhas e n colunas, a transposta dessa matriz, né? Então, se eu pegar essa matriz e fizer a transposta dela, vai ser uma matriz, eu vou chamar de AT, né? Que tem n linhas por m colunas, tá? Então, seria mais ou menos isso daqui, né? Eu pensar na matriz a transposta, que por fim ela tem n linhas por m colunas, né? Então, uma operação bem tranquila e que algumas vezes é necessária, tá? Para a gente resolver alguns problemas, às vezes a gente tem um conjunto de dados que está tabelado de uma maneira, né? E daí a gente quer fazer uma certa conta, quer usar um outro cálculo, então a gente transpõe a matriz e faz esse cálculo, tá? Bem, 5, né? O que a gente tem aqui em 5 era o produto de matriz. Matrizes, né? Então, vamos lá, que a gente vai precisar de um tempinho.
Então, eu tenho aqui o produto de matrizes, tá? Bem, para a gente fazer o produto de matrizes, a gente vai precisar sempre multiplicar uma linha de um pela coluna de outro, né? Então, aqui a gente vai ter duas matrizes, certo? Eu vou deixar um espaço aqui para a gente poder colocar as dimensões, tá? Eu tenho uma matriz A e uma matriz B, tá? A lógica daqui é que eu vou pegar uma matriz, multiplicar pela outra, certo? A lógica aqui é que eu vou fazer um produto escalar de cada linha de A por cada coluna de B. Então, eu vou pegar os vetores linhas aqui, certo? Então, para cada linha de A, eu vou pegar uma coluna de B, certo? E aí eu vou fazer o produto escalar. Então, eu tenho alguns elementos aqui que vão ser multiplicados por alguns elementos de lá. Essa quantidade de elementos precisa ser a mesma, né? Então, perceba que eu preciso que a quantidade de elementos que eu tenho aqui precisa ser a mesma, tá? Aqui não tem problema eu ter uma mesma linha, desde que a quantidade de itens seja o mesmo aqui, tá ok? Então, para fazer o produto escalar dessa linha com essa linha, eu preciso de um detalhe aqui. Eu preciso que, quando eu tiver o meu valor aqui, B, e quando eu tiver as minhas dimensões, aqui eu tenho a quantidade de colunas, né? Então, se eu tenho uma quantidade de colunas N aqui, eu vou precisar de N linhas na minha matriz B, tá? Então, supondo que eu tenho uma quantidade de M de linhas, e B aqui vai ser N por P, né? Seguindo o alfabeto aí, N por P. Tá certo? Então, é desse jeito que é definido aí o produto nas minhas matrizes, tá? Bem, se eu chamar esse cara aqui, vou chamar esse cara aqui de A, L, de linha 1, certo? Vou chamar esse cara aqui de A, L2. E assim sucessivamente, né? Então, eu vou ter aqui no fim A. Bem, eu vou ter que. Vamos construir, na verdade, esses caras. Não, vou deixar assim. Então, esse cara aqui, eu vou ter vários caras aqui, e esse cara aqui vai ser a linha N, por exemplo. Não, linha M, né? Porque são M linhas. Aqui, eu vou ter que esses caras são colunas, né? Então, vou representar aqui embaixo. Eu tenho A, vou colocar um C de coluna. Então, A coluna 1. Aqui eu tenho A coluna 2. E se eu tivesse mais caras desse, eu teria aqui o A coluna N. N não. Coluna P. Eu tenho P colunas na minha matriz P, né? Então, a minha matriz resultante seria algo mais ou menos assim. Seria eu pensar no produto escalar da minha primeira linha pela minha primeira coluna. Então, eu tenho A linha 1 vezes A coluna 1. Essa seria a minha primeira posição. Lembrando que o produto escalar dá um número, né? Então, isso aqui é um número. Depois, eu teria A linha 1. A linha 1. Coluna 2, né? Vezes A coluna 2, reticências, e teria aqui, por fim, eu teria A linha 1, A coluna P, né? Aqui embaixo, eu teria A linha 2, a coluna 1, A linha 2, a coluna 2, reticências, A linha 2,
a coluna P. Esses caras aqui estariam desse jeito, né? E aqui eu tenho a linha M vezes a coluna 1, a linha M vezes a coluna 2, reticências, a linha M vezes a coluna P. Ok? Então, essa seria a matriz que a gente teria. A gente está fazendo produtos, né? Produtos escalares entre as linhas da primeira com as colunas da segunda. Tá? Então, o produto de matrizes, então, se eu puxar uma setinha aqui, seria produtos, vou colocar assim, ó, seria a matriz dos produtos escalares das linhas de A pelas colunas de B. Por isso, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Tá? Então, é só isso. É muito simples. Vamos fazer um exemplo para ficar bem prático, né? Então, vamos supor que eu tenho a minha matriz A aqui. Eu tenho uma matriz dada por, vou usar o mesmo exemplo, 2, 3, menos 1, 0, 0, qual que era o exemplo aqui? 0, 0, 1. Ok? Bem, vou fazer o produto pela matriz B, que vai ser a matriz, sei lá, 1, 2, menos 1 e 3. Ok? Duas matrizes quaisquer. Bem, quando eu faço o produto dessas duas matrizes, eu tenho. E aí tem uma maneira muito legal de você fazer. Você tem então A vezes B, né? Você quer calcular isso daqui. Isso daqui é igual. Eu tenho 2, 3, menos 1, 0, 0, 1. Aqui, eu tenho vezes 1, menos 1, 2 e 3. Será que a gente consegue fazer esse produto? Bem, a resposta é não. Por quê? Lembra que a gente tem que fazer o produto escalar da linha de A. Então, eu tenho a linha de A que multiplica pela coluna de B. Quantos elementos eu tenho aqui? Aqui eu tenho 3 elementos, né? Porque são 3 colunas. Aqui eu tenho dois elementos que representam 2 linhas. Então, o que está acontecendo aqui? Não é possível fazer esse produto. Certo? Ah, professor, e o contrário? Bem, vamos tentar fazer o contrário? Vamos tentar fazer B vezes A? Olha só. B vezes A eu vou ter 1 menos 1, 2, 3, certo? Vezes, aí agora eu tenho 2, 3, menos 1, 0, 0, 1. Bem, agora será que eu consigo fazer? Bem, se eu pintar aqui de vermelho, perceba que a minha linha e a minha coluna tem 2 elementos. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu sei aqui é que é possível.
é possível fazer o produto. Beleza, pessoal? Bem, já que é possível fazer o produto, tem uma maneira da gente fazer que é mais simples, tá? Visualmente ela é mais simples. Então, como que a gente faz? Eu reescrevo o meu vetor aqui, o primeiro vetor da multiplicação, que é o vetor B, certo? E ao invés de multiplicar o vetor A aqui, eu vou jogar o vetor A para cima, tá? Então seria como se eu tivesse, eu acho que vou jogar esse aqui um pouquinho mais para baixo, né? Pensa como se eu tivesse o vetor aqui, né? Eu tenho 2, 3, menos 1, 0, 0, 1, tá? E o que eu vou fazer é, basicamente, pegar esse cara e subir. Bem, por que fazer isso, né? Porque daí fica muito fácil da gente enxergar algumas coisas. Deixa eu fazer aqui de azul, tá? Eu vou separar aqui minhas linhas, ok? Vou separar aqui as minhas colunas, tá? Então eu tenho aqui, que bela separação de coluna, né? Vou aproveitar que aqui no desenho eu tenho retas, né? Então eu posso desenhar uma reta aqui, certo? Posso desenhar outra. Deixa eu desenhar aqui. Pá, pronto. Isso tá difícil fazer reto, mas beleza. Beleza, pronto. Deixei retinho. Tá ok? Por quê? Porque no fim a minha matriz vai ocupar exatamente essas posições. Eu tenho linha 1, coluna 1, aqui. Linha 1, coluna 2, aqui. Linha 1, coluna 3, aqui. Linha 2, coluna 1, aqui. Linha 2, coluna 2, aqui. Linha 2, coluna 2, coluna 3, aqui. Certo? E o que eu tenho que fazer é basicamente fazer o produto escalar desse cara por esse, tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo a linha 1 vezes A. Na verdade, tá invertido, né? B, linha 1 vezes A, coluna 1, vai ser igual. Eu tenho 1 vezes 2 mais menos 1 vezes 0. Isso aqui dá 2. Né? Então, se esse cara aqui dá 2, eu coloco 2 aqui. 1 menos 1 vezes 3, 0. Eu tenho B da linha 1 vezes A da coluna 2. Eu tenho 1 vezes 3 mais menos 1 vezes 0. Isso daqui vai ser igual a 3. Então, coloco 3 lá. Eu tenho B da linha 1 vezes A da coluna 3. Isso daqui vai ser igual a 1 vezes menos 1. Né? Então, 1 vezes menos 1 mais menos 1 vezes 1. Isso daqui vai dar menos 1 mais menos 1. Então, eu vou ter menos 2. Beleza? Bem, posso fazer a mesma coisa dos outros, certo? Eu vou repetir as minhas colunas, né? Com linhas diferentes. Então, eu vou ter linha 2, linha 2, linha 2. O que eu vou mudar é que, ao invés de ser 1 menos 1, eu vou multiplicar por 2 e por 3. Né? Então, eu vou ter aqui, ao invés de ser 1 e menos 1, eu vou ter 2 e 3. Então, eu tenho 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3, tá? E, claro, vamos ver se os resultados vão variar. Então, eu tenho 2 vezes 2, mais 3 vezes 0 vai dar 4. 2 vezes 3 mais 3 vezes 0 vai dar 6. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, mais 3 vai dar 1. Então, eu tenho aqui 4, 6, 1. Certo? Então,
1 menos 1, 2, 0, vai dar 2. 1 menos 1, 3, 0, vai dar 3. 1 menos 1, menos 1, 1, vai dar menos 2. 2, 3 vezes 2, 0, 4. 2, 3 vezes 3, 0, 6. 2, 3 vezes menos 1, 1, vale 1. Portanto, então, portanto, B vezes A é igual a matriz 2, 3, menos 2, 4, 6 e 1. Certo, pessoal? Perceba que esse produto aqui, perceba então que B era 2 por 2, vezes A, que era 2 linhas por 3 colunas. A gente percebeu de cara que esse produto dava para ser feito, porque aqui eu tenho a mesma quantidade, né? Esses dois caras têm que ser iguais, e a minha matriz resultante, minha matriz resultado, né, que eu posso chamar de B vezes A, né, ela é 2 por 3, exatamente por conta desses dois termos aqui, né? Então, desse 2 e desse 3, eu tenho 2 por 3. Beleza, pessoal? Então, tá aí. O produto de matrizes é uma operação que a gente faz bastante, né? E que a gente vai usar aqui para resolver bastante coisa, tá? Principalmente quando a gente estiver multiplicando matrizes por vetores, tá? Bem, falando de matrizes por vetores, vamos dar uma olhada nisso daqui. Bem, se eu tiver uma matriz A, 2, 3, não, vou colocar os dígitos do π. 3, 1, 4, 1, 5, 9. Beleza? Vamos supor que eu tenho um vetor. Vou ter um vetor V aqui, que eu vou... Aqui são 3, né? Então, eu já vou colocar o vetor já nesse formato. Né? X, Y, Z. Certo? O que a gente vai ter em vários problemas, daí eu vou ter um vetor U também, que eu vou chamar, sei lá, de... Pode ser 0, 0, 0. Ok? Vou deixar um vetor nulo aqui. Na verdade, vou deixar um vetor nulo só de 2. Então, 1, 2. Beleza? A gente tem alguns problemas que a gente tem que resolver, que é exatamente isso daqui, tá? Percebam aqui que eu tenho a minha matriz A com 2 linhas e 3 colunas. O meu vetor V, eu representei ele no formato coluna, tá? Porque daí eu tenho... Se eu pensar nele como se fosse uma matriz, né? Eu teria aqui 3 linhas e uma coluna. Se eu pensar nesse vetor U como se fosse matriz, eu tenho 2 linhas e uma coluna. Perceba que de cara, esse sistema já, pelo menos assim, em questão de possibilidade, ele pode ser feito. Eu tenho que 3 igual a 3, e aí eu tenho também que o 2 aqui e o 1 é o formato do vetor que eu tenho como resultado. Certo? Consigo fazer essa multiplicação? Consigo. Né? Então, se eu pegar 3, 1, 4, 1, 5, 9 e multiplicar pelo vetor x, y, z, o que vai acontecer aqui? Bem, eu tenho só uma coluna, né? Então meu resultado vai ser de uma coluna. Eu tenho 2 linhas, meu resultado vai ser de 2 linhas. Quando eu multiplicar esses caras, eu vou ter 3 vezes o primeiro, x, 1 vezes y, 4 vezes z, então eu fico com 4z. Minha segunda linha, eu vou ter 1 vezes x, mais 5 vezes y, mais 9z, certo? Esse é o produto desses dois caras.
E isso, pela igualdade que eu tinha feito aqui, tem que ser igual a 0 e 0. Beleza, pessoal? Então, olha só o que a gente tem. Se eu pegar cada elemento da matriz e pensando na igualdade entre matrizes, para que essa matriz da esquerda seja igual a essa matriz da direita, eu tenho que ter cada elemento igual. Então, 3x mais y mais 4z é igual a 0 e x mais 5y mais 9z é igual a 0. O que é isso daqui que a gente tem aqui? Um sistema linear, certo? E olha só, que a partir do sistema, a gente também pode subir e obter o sistema matricial, né? Que é exatamente esse problema aqui, certo? Esse cara aqui está em notação matricial, esse cara aqui está em sistema linear. Então perceba que eu consigo transformar sistemas lineares em problemas de produto de matrizes, né? Em que uma matriz aqui são os meus coeficientes aqui, né? E uma outra matriz é um vetor que tem as variáveis, né? X, Y, Z, que é o que eu quero encontrar aqui. Beleza? O vetor U é chamado de vetor independente aqui, né? Mas perceba então que esse problema aqui de sistemas lineares pode ser transformado num problema de produto de matrizes, né? A gente consegue resolver isso? Bem, a gente vai ter algumas técnicas que a gente vai ver nas aulas da semana que vem que vão auxiliar a gente a resolver esse tipo de coisa, a resolver esse tipo de problema, né? Ou pelo menos, se não resolver, pelo menos ter alguma ideia de resolução ou mesmo alguma pista de alguma variável ou de alguma impossibilidade de descobrir alguma coisa ou do sistema. Enfim, né? Beleza, pessoal? Tá. Pegando esse sistema linear aqui, eu também consigo pensar de uma outra maneira, tá? Eu também consigo pegar ele desse jeito aqui, ó. X multiplicado por 3, 1, mais y multiplicado pelo vetor 1, 5, mais z vezes o vetor 4, 9, tudo isso igual a 0, 0, certo? Perceba o que a gente tem aqui. A gente tem que eu transformei o sistema linear num problema de encontrar uma combinação linear de vetores, tá? Então, perceba que a gente consegue trabalhar esses problemas de um jeito em que um sistema linear pode virar um problema de produto de matrizes, mas um problema equivalente é descobrir a combinação linear de vetores que causa esse cara aqui a ser 0, 0, tá? Sistema aqui tem solução? Sim, a gente tem até uma solução trivial, que a gente chama, que é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, tá? Então a gente tem, eu garanto que a gente tem pelo menos essa solução. Temos outra solução? Não sei, né? A gente teria que fazer aí uma análise mais rebuscada desse problema, né? Mas, a priori, ele já tem uma solução trivial, pelo menos. Tá? A última operação que ficou da gente falar é a potência de matrizes, tá? Bem, o que acontece? Aqui no caso, eu tenho que adicionar isso daqui, tem que ser matriz quadrada, tá? Por que tem que ser matriz quadrada? Porque se eu tiver uma matriz AM por N,
para multiplicar por ela mesma, eu vou ter um problema aqui, né? Problema não. Na verdade, uma obrigação. Que M seja igual a N. Mas se M for igual a N, o que a gente tem é uma matriz quadrada. Tá? Então, para a gente fazer, para eu multiplicar uma matriz por ela mesma, eu preciso que ela seja uma matriz quadrada. Tá? Bem, então, eu posso ter, então, uma nomenclatura assim, A ao quadrado, que é basicamente A vezes A, tá? Posso ter A ao cubo, que é basicamente A vezes A vezes A. Então, A elevado a P, por exemplo, é A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A, P vezes, né? Conforme a gente faz potência também, né? Então, se eu pegar 2 ao cubo, por exemplo, é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Se eu pegar 2 elevado a P, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, P vezes. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Só que agora eu vou ter esse produto dessas matrizes, tá? Certo? Então é bem simples, né? Então vamos supor que eu tenho uma matriz A aqui, ela é 2 por 2 quadrado, eu tenho 1, 2, 2, 1, por exemplo, certo? E eu quero saber quanto que dá A elevado à quarta, por exemplo. Bem, para eu saber quanto dá A elevado à quarta, eu vou precisar fazer algumas operações, né? Então eu vou pegar A e vou multiplicar por A, né? Então vou pegar primeiro A ao quadrado, que é mais simples. E aí eu vou multiplicar 1, 2, 2, 1 por ele mesmo. Né? Então eu posso pegar aqui, posso pegar, copiar, e aí eu já vou fazer a multiplicação dessa nossa maneira, tá? Bem, fazendo aqui de cabeça, 1, 2 vezes 1, 2, dá 5, né? Porque vai dar 1 mais 4. 1, 2 vezes 2, 1, vai dar 2 mais 2, vai dar 4. 2, 1 vezes 1, 2, vai dar 4. 2, 1 vezes 2, 1, vai dar 5. Tá? Perceba aqui uma coisa, essa matriz é uma matriz simétrica, tá? Quando eu elevei ao quadrado, eu tive uma outra matriz simétrica. Será que isso sempre vai acontecer? É possível, é possível. Bem, qual que seria o próximo passo lógico a se fazer agora? Bem, eu multiplico por A e tem A ao cubo. Eu posso também fazer um vezes aqui, e aí eu tenho igual a esse cara aqui. Né? Então, o que eu tenho aqui, que A ao quadrado é igual a 5, 4, 4, 5. Próximo passo lógico seria multiplicar por A para obter A ao cubo e depois multiplicar por A para obter A à quarta. Mas tem uma decisão mais inteligente. Bem, ao invés de pegar A, multiplicar por A para obter A ao cubo, multiplicar por A para obter A à quarta, já que a gente já conseguiu obter o A ao quadrado, por que a gente não multiplica de novo? Por que a gente não faz A ao quadrado vezes A ao quadrado? Que é a mesma coisa de A à quarta, certo? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, pegando aqui já o vetor não, a matriz, 5, 4, 4, 5, multiplicando por ela mesma, vou arrastar aqui um pouquinho, Ctrl, opa, o copy, Ctrl V, posso ficar aqui mais para cima, e daí multiplicando esses dois aqui, 5, 4 vezes 5, 4, vai dar 5 vezes 5, 25, 4 vezes 4, 16. 25 mais 16, eu vou ter 41, tá? Opa, 41. 5 vezes 4, vezes 4 vezes 5, eu vou ter 20, mais 20, eu vou ter 40, tá? 4 vezes 5, vezes 5 vezes 4, eu vou ter 40. 4 vezes 5, vezes 4 vezes 5, eu vou ter 41. Tá? Então, eu tenho que a quarta vale 41, 40,
40, 41. Certo? E esse é o nosso problema de potência, tá? Você pode pensar, para que vai usar essa potência? Bem, potência de matrizes é usada em bastante tipos de problemas, né? Tem uma classe de problemas que é chamada de cadeia de Markov, né? Onde a gente tem uma matriz de probabilidade de estados, né? Então eu tenho alguns estados, né? Estados podem ser algum tipo de decisão, pode ser algum tipo de, de estado mesmo, o estado de alguma coisa, né? E daí eu uso uma probabilidade, uma matriz de probabilidade, em que eu posso mudar de um estado para outro, ou eu posso permanecer naquele estado, né? Então, por exemplo, se eu pensar num modelo mais simples, assim, de previsão do tempo, chove ou faz sol, né? Um dos estados é chuva e o outro dos estados é fazer sol, né? Se chove, qual que é a probabilidade de no dia seguinte chover? Se faz sol, qual é a probabilidade do dia seguinte fazer sol? Mas, se faz chuva, qual que é a probabilidade de fazer sol? Se faz sol, qual que é a probabilidade de fazer chuva? E daí, então, você tem uma matriz de probabilidade, né? E daí, se eu quiser para o dia seguinte, a matriz de probabilidade é multiplicada uma vez. Se eu quiser para 2 dias, eu preciso multiplicar a matriz de probabilidade duas vezes. Se eu quiser daqui 100 dias, eu preciso multiplicar a matriz de probabilidade 100 vezes. Então, eu tenho aí uma potência de matrizes, né? Certo? Bem, tem alguns outros problemas em que a gente consegue elaborar algumas técnicas aí relacionadas com matrizes, né? Por exemplo, alguns problemas em que a gente tem relação de recorrência, né? Então, a gente consegue também tratar isso aí de uma forma matricial, e aí você tem matrizes que vão se multiplicando e dando uma certa potência também. Enfim, tem vários casos em que a gente acaba chegando numa potência de matrizes, tá? Beleza, pessoal. Essas são as operações principais de matrizes. Então a gente viu potência, né? Vendo de maneira backwards aqui, né? A gente viu potência, a gente viu produto de matriz por matriz, né? E depois a gente viu a questão da transposta de matriz, então a gente teve matrizes transpostas aí, e os três que são muito análogos aos vetores, né? Que são produto de matriz por escalar, soma de duas matrizes, ou diferença, né? Ou igualdade de duas matrizes. Beleza, pessoal? Até a próxima.